Bom dia, quinto ano. Como vocês estão? Bem, eu sei que vocês estão muito bem se cuidando, né? E continuem se cuidando, certo? Daqui a pouco nós estaremos juntos, se Deus quiser, se Deus nos permitir. Mas para isso não me esqueçam, tá bom? Oração, pedir ao Papai do Céu para aquele que ocorra tudo bem, que volte tudo ao normal para voltarmos à nossa rotina, né? Na nossa sala de aula e estudar, tá bom? Mas enquanto isso não retornamos, nós vamos aqui nas nossas aulas online, né? Estudar e foco nos estudos, tá bom? Então vamos lá. Hoje, matemática, vamos estudar as expressões numéricas, né? Mas as expressões numéricas com as 4 operações, certo? Nós vamos ver ela com adição, subtração, multiplicação e divisão, certo? Então vamos ver aqui como podemos desenvolver essas expressões. Primeiro nós temos que conhecer algumas regras, né? Que são as ordens de como nós vamos desenvolver esse cálculo. Aqui, primeiro eu tenho que desenvolver a multiplicação, se tiver. Depois vem a divisão, depois a adição e a subtração, tá certo? Isso é a ordem. Primeiro multiplicação, depois divisão, adição e subtração. Você vai de acordo com a ordem. Se não tiver multiplicação, mas tiver divisão, você vai desenvolver a divisão. E se não tiver nem a multiplicação e nem a divisão, você vai pelo que vier primeiro. No caso, se tiver adição e subtração, você começa pela adição, depois vai para a subtração. Mas se for o contrário, se tiver a subtração e depois a adição, o que eu faço? Você pode começar pela subtração, tá certo? Não tem problema se você começar pelo primeiro termo que vir, ok? Então, vamos lá. O nosso primeiro... tem também. Antes de eu desenvolver, eu vou mostrar para vocês que ela também pode vir acompanhada, né? Além da multiplicação, divisão, adição e subtração, ela pode vir acompanhada de, primeiro, parêntese, colchetes e chave. E nós temos uma ordem de eliminação, né? Para poder eliminar, tirar esses parênteses, esses colchetes e esses chaves e desenvolvendo, quando eu estou eliminando, eu desenvolvo, né? Vou somando ou subtraindo ou multiplicando até chegar no final, no resultado, sem nem parênteses, sem nem colchetes, sem nem chaves, apenas os números com o resultado, ok? Então vamos lá. O primeiro caso eu tenho 25 mais 10 menos 15. Então, eu vou começar pela soma, né? 25 menos 10. 25 mais 10 dá igual a quanto? A 35. Coloco o sinal de menos e desço 15. Então, 35 menos 15 vai dar igual a quanto, quinto ano? Muito bem, se eu tenho 35 e tiro 15, vai dar igual a 20. Muito bem. Então, o resultado final da expressão numérica do caso 1 é 20. Porque, além de eu ter iniciado com a adição e depois vir a subtração, né? Se vocês observarem, não tem presença de parênteses, colchetes e nem de chaves, tá bom? E se você tem que organizar a sua expressão direitinho, né? Para ter um entendimento e você não esquecer de colocar alguns números, as chaves ou os colchetes se estiver presente, não errar o sinal, tá bom? Então tem que observar direitinho. Mas eu trouxe um jogo, né? Que fala sobre o nosso primeiro caso, que você pode desenvolver em casa para aprimorar o seu conhecimento. Esse jogo chama-se Jogo das Expressões Numéricas. Como você vai fazer? Você vai pegar uma folha A4,
né? Que é essas folhas de ofício. Uma folhinha que seja duro e você vai fazer fichas. Fichas assim. Fichas. Então, eu vou mostrar para vocês melhor como desenvolve essas fichas. Vamos conhecer. Então, vocês estão vendo direitinho? Essa aqui é nossas fichas que nós vamos trabalhar. Eu fiz em papel de dupla face, né? Ó, que é mais durinho. E nessas fichas eu utilizei 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu enumerei as fichas de 0 a 9. E as 4 operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. E com essas fichinhas eu posso fazer várias expressões e desenvolvê-las. Vamos lá. Como eu posso fazer esse cálculo? Então, eu vou escolher desses números, eu vou escolher 2 e 2 fichinhas com os termos, né? Com as propriedades para saber se é mais adição ou subtração. Então, vamos lá. Eu vou escolher o número 5, o 8 e o 3. Então, eu vou escolher 3 números, deixa as outras fichinhas lá, certo? E vou escolher a multiplicação, a subtração, para fazer primeiro esses cálculos. Então, eu vou montar, como eu vou montar a minha expressão? Aí, eu escolho, né? Como eu vou montar? Eu vou colocar o 5 vezes 8 menos 3, certo? Estou trabalhando com essas cartas. Então, eu vou desenvolver ludicamente, né? 5 vezes 8 é igual a quanto, crianças? É igual a 40. E 40 menos 3 vai dar igual a quanto? A 37. Então, eu posso desenvolver as expressões nas fichinhas e aprender, ó, brincando, tá bom? Então, vamos lá, de novo, ó. 5 vezes 8 é igual a 40. 40 menos 3 é igual a 37. Vamos fazer outro modelo para ver como fica. Eu vou pegar o 9... o que mais? Vou aproveitar esse 5, vou tirar esse sinal, vou colocar o de adição, o de divisão e vou pegar o número 1, tiro 3. Você também pode fazer umas fichinhas para colocar o resultado, tá bom? O resultado ficar bem bacana, o seu jogo ficar bem bacana. Então, você vai fazer o quê? Aqui eu vou trabalhar primeiro com o quê? Vou começar com a adição ou com a divisão? Lembra lá da nossa explicação? Primeiro eu tenho que começar com a divisão. Se não tem a multiplicação, eu vou começar com a divisão, né? Porque está presente. Então, 5 dividido por 1 vai ser igual a 5. Agora, 5, né? Que sobrou aqui. 5 mais 9 ou 9 mais 5? 9 mais 5 vai ser igual a quanto? Igual a 14. Então, 5 mais 9 é igual a 14. Ou 9 mais 5 também é igual a 14, certo? Então, ó, primeiro eu comecei pela divisão, né? Porque lá vem a ordem. Se não tem multiplicação, eu tenho que começar pela multiplicação, mas se não tem, eu vou para a divisão. Então, 5 dividido por 1 é igual a 5. Então, vou para a minha segunda, né, para desenvolver. Eu não tenho subtração e nem tenho multiplicação. Agora, eu vou para a soma. 9 mais 5 é igual a 14, tá bom? Gostaram do jogo? É uma coisa bem simples que vocês podem fazer em casa, né?
e aprender brincando, tá bom? Agora nós vamos para o segundo caso. O segundo caso da expressão numérica, ela vem para a gente poder eliminar, para podermos, né, eliminar os parênteses. Então, eu tenho parênteses. Eu vou começar, sempre que eu vou começar e tiver a presença de parênteses, colchete-chave, sempre o cálculo vai ser iniciado por eles, tá bom? Eu repito e desenvolvo, tá bom? Vamos lá. 5 vezes. Abre parênteses. Por que a senhora abriu parênteses? Porque tem 3 números, então eu elimino 2 e depois o último, tá bom? 63 dividido por 9 dá igual a 7. Então, eu vou colocar 63 dividido por 9 igual a 7, menos 2. Também eu tenho uma divisão, eu já posso fazer essa divisão, certo? Como eu já fiz aqui. 10 dividido por 10, 1 igual. Então, ó, como eu iniciei 5 vezes, baixei e fui logo para a divisão, porque tem os parênteses, então eu elimino primeiro os parênteses para depois ir desenvolvendo a multiplicação e o que sobrar. 5 vezes 7 menos 2 dá igual a 5. 5, então 7 menos 2 igual a 5, menos 1, certo? Igual. Agora sim, agora eu vou iniciar pela multiplicação, porque eu já eliminei os parênteses. Então, quanto é 5 vezes 5? 5 vezes 5 igual a 25, menos 1. 25 menos 1 é igual a 24, certo? Lembrando, quando eu tiver a presença de parênteses, colchetes ou chave, o que é que eu faço? Primeiro, se tiver parênteses, eu vou eliminando. E tiver colchetes também. E as chaves, primeiro vem os parênteses. Então, aqui, ó, eu repeti 5 vezes. Abri parênteses porque eu tenho 3 números dentro dos parênteses e eu tenho que repetir até tirar todos. E dividir. 63 dividido por 9 vai dar 7. Menos 2. Fechei parênteses e também fiz a divisão. 10 dividido por 10 vai dar 1. Baixei, ó. 5 vezes 7 menos 2, 5. Menos 1. Agora eu multiplico. 5 vezes 5, 25. Menos 1 igual a 24. Tá certo? Aprimora seu conhecimento, faça suas atividades, tá bom? Que nas atividades, quando eu pratico bastante, principalmente as expressões, é onde eu consigo aprender a desenvolver e tirar minhas dúvidas, tá bom? Agora nós vamos para a nossa aula de geometria. Então, em geometria nós vamos ver a estatística, né? Aula passada nós vimos probabilidades e nessa aula nós vamos ver estatística. Mas o que é estatística? É uma parte da matemática, ela está inclusa dentro da matemática, que trata de coleta e organização de dados. Quando eu digo coleta, é uma pesquisa, né? Você tem que informar, buscar, né, essa pesquisa, estudar para poder informar e fazer o gráfico. Organização de dados é o fato de um evento que se deseja estudar, né, como eu já falei. E nós podemos apresentar através de tabelas ou gráficos, para que seja mais simples a análise, tá? A interpretação. E é muito comum vermos em jornal, revista, notícias, matérias que apresentam os dados, né? E eles sempre estão apresentando através de quê? De gráficos, né? Ou tabela. Vamos conhecer? Então, para vocês, eu trouxe dois gráficos com diferentes, né, apresentação. Então, aqui eu tenho um gráfico de barras, certo?
Esse gráfico de barras, ele está apresentando o quê? Em uma pesquisa realizada em um jornal, então já disse que para ter esse gráfico foi preciso que uma pesquisa, um estudo, né, que o jornal propôs. Mostra o esporte favorito entre crianças de 8 a 12 anos. Então o jornal pesquisou, mandou fazer um estudo sobre qual era o esporte favorito das crianças na faixa etária de 8 a 12 anos. E o resultado foi que 1.620 crianças preferiu futebol, 725 preferiu basquete, 548 crianças preferiu handebol, 325 crianças preferia tênis. Então essa pesquisa foi feita pelo jornal e aqui é a tabela, o gráfico que eles formaram para representar o que essas crianças preferiam. Ou seja, o esporte preferido, é o futebol, certo? O preferido delas é o futebol. Aqui eu tenho um outro modelo de gráfico. Esse gráfico aqui é representando as comidas, de uma lanchonete, onde o que eles mais vendiam, em todo o cardápio. Então, aqui eu tenho, e esse gráfico aqui, ele é em forma de pizza, que é bem conhecido. Então, eu tenho aqui, sucos, eles venderam 20%. Saladas, 21%. Sobremesas, 21%. E sopa, 18%. Já o sanduíche, eles venderam 23%. Esses porcentos está englobado dentro de 100% do cardápio. Então, nós podemos perceber que o restaurante teve boas vendas? Teve sim. Mas qual foi o alimento preferido e que teve mais venda nesse dia aqui? O sanduíche, com 23%. Então, a estatística é bem simples, nós só temos que saber observar o gráfico e interpretar. E para concluir, vocês vão fazer o quê? Pegar o livro, de matemática, abrir e desenvolver as atividades, tá bom? Então, um beijo, até a próxima aula.